Então, pessoal, como parte final da nossa aula de hoje, nós vamos falar da meiose, o outro tipo de divisão celular. Como eu mencionei na mitose, meiose e mitose são duas divisões celulares que tratam de assuntos completamente diferentes. A meiose tem como propósito a formação de gametas, espermatozoide ou óvulo, enquanto a mitose é regeneração e reprodução assexuada, certo? A principal função da meiose é a formação dos gametas sexuais, certo? Aqui tem uma observação que eu fiz no slide passado sobre células diploides, que possuem 2 cromossomos, que é justamente esse 2N. Vocês vão ver que normalmente em provas, vestibulares e etc., o número de cromossomos é indicado por N, entende? Então, 2N são 2 cromossomos, e células haploides possuem apenas um cromossomo, 1N. É bom que vocês tenham em mente que nós, seres humanos, temos um total de 46 cromossomos. São 23 pares, certo? 22 pares autossômicos e um par de cromossomos sexuais, que é o X e o Y. O X representa o feminino, digamos assim, e o Y, o masculino. Se tem X é mulher, e se tem X, Y, é homem. Óbvio que eu não estou tratando aqui de identidade de gênero, eu estou falando de genética, certo? Enfim. Cromossomos homólogos são cromossomos idênticos que tratam de mesmo assunto. Vocês podem perceber por essa tabela aqui que existem cromossomos de tamanhos diferentes. Por exemplo, esse par que está localizado no 1 são 2 pares de cromossomos de mesmo tamanho. São grandes, né, e mais fininhos. Aí você vê, por exemplo, o 3. Eles são menorzinhos e mais gordinhos, entre aspas, certo? Por exemplo, aqui o 8 são 2 cromossomos que tem a perna mais arredondadinha. Aqui o 9 são cromossomos que têm a cabeça mais abertinha. Enfim, são cromossomos homólogos que tratam de mesmo assunto, certo? Eles têm, cada um possui um gameta masculino e um gameta feminino, né? No caso, nesse par aqui do 1, vamos tirar um como exemplo. Nesse par aqui do 1, se você separar um cromossomo, ficar só com um cromossomo, metade desse cromossomo vai ter vindo da sua mãe e a outra metade vai ter vindo do seu pai, com os outros cromossomos todo do mesmo jeito. E imagino que, caso vocês não saibam, vale a observação de que quem decide, entre aspas, o sexo do bebê é o pai. Porque o pai tem tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y, enquanto a mãe só tem um cromossomo X, certo? Só uma observação. Como eu falei na introdução desse conteúdo, a meiose, ela origina 4 células com metade do número de cromossomos da célula original, certo? Por ser uma divisão mais complexa, digamos assim, ela é dividida em 8 fases, 9, se você contar a intérfase. Assim como a mitose, a meiose também possui intérfase. A meiose é dividida em meiose 1, né? E meiose 2. E a meiose 1 tem as fases prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a meiose 2 tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. No final de tudo, são geradas 4 células filhas. É importante ressaltar que a prófase 1, ela tem mais
5 subfases, sendo elas leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu vou já explicar, mais ou menos, essas fases. Vocês não são obrigados a saberem disso. Não é um conteúdo que costuma cair em vestibular, mas é uma informação importante. Caso em algum outro vestibular que vocês forem fazer caia essa informação, vocês já sabem o que é isso, certo? Vamos começar pela intérfase. A intérfase, ela é exatamente a mesma da mitose. Ocorre a duplicação dos cromossomos e ocorre a duplicação dos centríolos. Eu imagino que eu não tenha falado, mas vocês lembram que eu falei que os centríolos eles têm rabinhos com ímãs nas pontas? Então, o nome desses rabinhos, entre aspas, chamam fibra do fuso. As fibras do fuso são as que grudam, né, se ligam ao centrossomos para que ocorra a divisão dos cromossomos, certo? Só uma coisa que eu não falei o nome técnico, falei a forma didática de ensinar. A prófase 1 é a mesma da prófase da mitose, certo? Na prófase 1 acontece a condensação dos cromossomos, acontece a separação entre os cromossomos homólogos entre si. Eles se agrupam, certo? Lembrando novamente, cromossomos homólogos são cromossomos que têm características iguais, que tratam do mesmo assunto, certo? Um exemplo, esses cromossomos que estão na metáfase 1, os cromossomos estão alinhados de acordo com o seu assunto específico. Então, os cromossomos que estão na linha superior são cromossomos que tratam de um determinado assunto, e os cromossomos que estão alinhados na linha inferior são cromossomos que tratam de outro determinado assunto. Como eu falei anteriormente, existem 5 subfases na prófase 1. Não temos essa subfase na prófase 2, só temos na prófase 1. Nessas fases, eu não vou dar o que acontece especificamente em cada fase, porque, novamente, não é um conteúdo que vocês vão precisar para agora, é só uma informação importante, certo? Para vestibulares futuros ou para uma vida acadêmica, enfim. Os cromossomos homólogos entre si, eles ficam juntos, certo? No slide, você consegue ver os cromossomos alinhados um do lado do outro, mas, na realidade, eles estão um em cima do outro, não em cima de um, embaixo e um em cima. Um em cima que eu digo é um sobre o outro, entendeu? Encaixadinhos, como se fosse um sanduichinho de cromossomos. Tem o cromossomo, por exemplo, o cromossomo laranja, tá ali, o cromossomo roxo tá em cima do laranja, formando como se fosse uma camada extra, certo? Nessas fases acontece isso. Na fase diplóteno, acontece a formação do quiasma, que é o que vai dar início à permutação ou crossing over, que eu vou explicar agora. Permutação ou crossing over é o que acontece na última fase, na última subfase, na diacinese. Nisso, permutação e crossing over é quando uma parte de um cromossomo vai para outro cromossomo. Acontece uma troca de informações genéticas. Por exemplo, aqui no slide você consegue ver na metáfase bem claramente que o cromossomo laranja está com um pedacinho roxo e o cromossomo roxo está com um pedacinho laranja. Isso ocorre devido à permutação ou crossing over. O propósito disso é variabilidade genética. Assim, você pode ter uma variação imensa de DNA ao longo das gerações, certo? Como nós não temos prometáfase, acontece também na prófase 1 o desaparecimento do carioteca e do nucleolo, certo? Além de os centríolos começarem a se mover para os polos das células.
Na metáfase 1, logo após os centríolos terem se movido para os polos da célula, as fibras do fuso se unem ao centrossomo. As fibras do fuso são os rabinhos com ímã que eu mencionei, né? Eles se ligam ao centrossomo para que ocorra a separação. Só que existe uma diferença entre essa metáfase e a metáfase da mitose. Como eu mencionei, nesse slide não dá para ver direito. Não é uma representação real do que acontece. Óbvio, além de ser uma ilustração, não está representado da forma como é. Por quê? Eles estão um sobre o outro, não é lado a lado, é um sobre o outro. Os cromossomos homólogos entre si estão um sobre o outro. O laranja tá na camada de baixo e o roxo na camada de cima. Vamos pensar isso como se fosse um bolo, certo? Com camadas. O laranja é como se fosse a parte de baixo, a base do bolo, e o roxo é como se fosse a parte de cima, entendeu? Eles estão juntos. A diferença é que seria um bolo sem recheio, então seria um bolo de camadas juntas. Esses centríolos, eles estão ligados nos centrossomos desses cromossomos para que haja separação, justamente por conta desse alinhamento que ocorreu naquelas 5 fases da prófase, 5 subfases da prófase 1, justamente por conta desse alinhamento, eles ficaram um em cima do outro, literalmente como se fosse um bolinho sem recheio. E aí, na metáfase 1, acontece essa separação. Eles se unem aos centrossomos de cada cromossomo e aí vão se movendo cada vez mais para as extremidades da célula. Na anáfase 1, acontece a separação. Como vocês podem perceber aqui nessa foto, não parece que mudou nada entre a metáfase 1 e a anáfase 1, mas acreditem em mim, muda sim, porque eles estão como se fosse um bolo e aí o centríolo, ele meio que puxa a camada de cima e deixa a camada de baixo, sabe? O centríolo da direita puxa a camada de cima, o centríolo da esquerda puxa a camada de baixo e eles se separam. Isso acontece com os 2 cromossomos. Na anáfase 2, nós temos 2 pares de cromossomos que não são homólogos entre si. São cromossomos diferentes que não tratam do mesmo assunto. Então, na anáfase 1, nas extremidades da célula, nós temos 2 pares separados de cromossomos diferentes que não possuem semelhança quanto ao assunto que eles tratam, certo? E na telófase acontece a separação desses cromossomos. Vocês podem perceber que na telófase aqui acontece justamente o mesmo que acontece na telófase da mitose. O núcleo, a carioteca, reaparece, o nucleolo também, o material genético é reorganizado no núcleo e através do corte citoplasmático, que é de fora para dentro, as células se dividem em 2. Então, nós temos aqui 2 células com cromossomos diferentes, cromossomos que não são homólogos entre si. Nós vamos agora para a prófase 2, certo? A prófase 2, nós temos aqui, como vocês podem estar acompanhando no slide, nós temos 2 células com materiais genéticos não homólogos entre si, diferentes, são 2 células diferentes, certo? Na prófase acontece a duplicação dos centríolos, né, já que o cromossomo já está duplicado, então não ocorre a duplicação dos cromossomos, só acontece a duplicação dos centríolos. Partindo para a metáfase, entre uma fase e outra, o envoltório nuclear, a carioteca, ela desaparece junto com o núcleo, deixando só os centríolos e os cromossomos. Na metáfase 2, os centríolos se movem para as extremidades da célula e se unem aos centrossomos através das fibras de fuso, como mencionei anteriormente, exatamente o mesmo da metáfase, da metáfase 1. A diferença da metáfase 1 e da metáfase 2 é que na metáfase 1 eles estavam tirando uma camada de cima da outra. Na metáfase 2 eles estão partindo a camada ao meio. Então, se a gente for levar em conta o exemplo do bolo, na metáfase 1 eles tiraram uma camada de cima e a camada de baixo. Na metáfase 2 eles estão cortando cada camada ao meio, certo? É justamente isso que está acontecendo.
Os centríolos, eles estão puxando, né, através dos centrosomos que estão ligados no meinho do X, né, do cromossomo. O centrossomo está ligado nas fibras de fuso, que pertencem aos centríolos, que estão puxando cada vez mais os cromossomos para que haja a divisão. Na anáfase 2 ocorre justamente essa divisão, é quando separa. Então, nós temos aqui na anáfase 2 duas células com material genético dividido. Cada célula está com um material genético diferente. E na telófase 2, que é a última fase, acontece a divisão, né? A carioteca reaparece, o envoltório nuclear, lembrando que carioteca, envoltório nuclear e envelope nuclear é a mesma coisa, certo? Todos têm o mesmo nome para a mesma função. Carioteca, envoltório nuclear, enfim. Carioteca reaparece junto com o nucleolo, e acontece o corte citoplasmático novamente, dentro para fora, separando as células. E nós temos, no final disso tudo, 4 células filhas com metade do material genético da célula original. Enfim, nós encerramos desse modo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, tem um grupo no WhatsApp, certo? Vocês podem me perguntar. Professora Ivna, falem comigo no grupo, no privado. Estou aberta para tirar as dúvidas de vocês, certo? A gente está aqui para isso, o projeto existe para isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido alguma coisa. Me passem depois o feedback se vocês entenderam ou não, tá? Beijo, até a próxima aula.